O negócio é esporte. Um bate-papo sobre o marketing esportivo com Sérgio Carvalho e Alexandre Caralta. Boa noite para você ligado na Bradesco Esportes FM, começando mais uma edição do nosso bate-papo semanal sobre marketing esportivo. Está no ar o Negócio Esporte pela Bradesco Esportes FM e também para você que nos ouve pelo aplicativo Band Rádios. Você pode baixar o aplicativo no site da Apple Store ou ainda na Google Play Store. E também pode ouvir o nosso programa acessando o nosso site www.onegocioesporte.com.br. Olá também para quem está sempre comigo aqui na apresentação do programa, o também jornalista Alexandre Caralta. Oi, Caralta. Oi, Sérgio, tudo bem? Hoje o Negócio Esporte entra na onda do surf, uma modalidade que movimenta o equivalente a 30 bilhões de reais por ano. O Brasil responde por 1/5 desse mercado, ou seja, 6 bilhões de reais. E como diz a turma do mercado financeiro, o viés é de alta, né, Sérgio? Pois é, Caralta, as manobras do fenômeno Gabriel Medina, que liderou o ranking dos surfistas profissionais na temporada, rendem também uma maré de alta de negócios. De Maresias, no litoral paulista, para o mundo, o Gabriel hoje coleciona 11 patrocinadores. E a maioria deles, Sérgio, não é nem ligada ao surf, como a Mitsubishi e a Gillette. De que forma aproveitar a projeção do surf brasileiro na crista do Gabriel Medina para captar mais praticantes e investidores? Como pegar essa onda para consolidar uma plataforma de negócios para o setor? E quem responde essas e outras perguntas é o nosso convidado de hoje, o gerente executivo da Associação de Surf Profissional, a ASP, para a América do Sul, o Roberto Perdigão. Lembrando que hoje também a nossa caixinha de surpresas, vamos ouvir um comercial da Pepsi sobre a vida acadêmica do surfista. Mas antes desse bate-papo com o Roberto Perdigão, vamos a um rápido giro com as notícias do marketing esportivo. Golaços da semana. Os negócios no mundo esportivo. A Nine, agência de marketing esportivo de Ronaldo Fenômeno, anunciou mais um cliente no campo dos negócios. Bicampeão brasileiro e pela segunda vez seguida craque do Brasileirão, o meia do Cruzeiro, Everton Ribeiro, se junta a nomes como Rafael Nadal e Neymar na gestão de imagem e carreira. E falando em Ronaldo Fenômeno, o agora empresário se tornou sócio do Fort Strikers. O ex-atacante da seleção comprou 20% das ações do clube americano. O Fort Strikers, coincidência ou não, fica na Flórida, onde um outro clube, o Orlando City, foi arrematado pelo também brasileiro Flávio Augusto da Silva. A volta de Anderson Silva, ex-campeão dos pesos médios do UFC, movimenta o mercado publicitário. A Budweiser, patrocinadora do lutador, lançou a campanha Be Spider, ou Seja Aranha, como o brasileiro é conhecido nos octógonos. Um comercial feito pela agência África mostra Anderson Silva saindo do fundo do poço até chegar ao topo, em referência às duas últimas derrotas e à desejada volta por cima. O Corinthians se consolida como o clube sul-americano mais popular do Twitter, com 2,5 milhões de fãs na rede. Pelo menos no continente, o Timão supera o Flamengo, que reúne pouco mais de 2 milhões. No ranking mundial, o Corinthians é o 10º colocado. O topo da lista, nenhuma surpresa, tem hegemonia espanhola. O líder Real Madrid é seguido de perto pelo Barcelona, cada um com mais de 13 milhões de seguidores. Formado em Geografia pela Universidade Federal de Santa Catarina, o carioca Roberto Perdigão foi membro fundador da Associação Brasileira de Surf Profissional e diretor executivo durante 15 anos. Há 23 anos, responde como gerente executivo da ASP, Associação de Surf Profissional na América do Sul. Roberto, é um prazer receber você aqui em mais uma edição de Negócio Esporte. O prazer é todo meu, Caralta e Sérgio. Prazer poder estar aqui para levar um pouco do que acontece aí no surf mundial, no mercado do surf, para os ouvintes. Legal. Vamos então, é claro, a gente pode até começar esse papo falando do Gabriel Medina, né? Olha, Roberto, independentemente do título mundial, o Gabriel Medina é o grande nome hoje do surf, né? Considerado aí um fenômeno. Na sua avaliação, ele já é um prodígio também dos negócios, ou seja, ele também levou o Brasil ao topo dos negócios nesse esporte? Olha, Carol, sem dúvida alguma é um case bastante novo, né? E
e que está tendo uma repercussão muito grande no mercado em geral, porque ultimamente o surf não tem recebido um tratamento, né, como produto do mercado corporativo. Ele está mais ligado ao mercado segmentado, né, ao mercado endêmico, e eu acho que é bastante importante essa ascensão do Medina dentro do circuito mundial, e principalmente o sucesso que ele está obtendo nas provas, né, liderando o ranking mundial essa temporada inteira. E sem dúvida alguma ele capitalizou bastante, né, a imagem dele como atleta profissional, e isso sem dúvida alguma no esporte significa bastante receita, né? Ele deve realmente ter capitalizado bastante dentro do mercado em termos de patrocínio, de contratos, enfim. Zé, mas além daquilo que é convertido em benefício dele, claro que ele está aproveitando essa performance sensacional, essa projeção para captar investimento e tal, mas me refiro aqui ao mercado do surf como um todo, né? Qual a importância dessa projeção para o crescimento do esporte, consequentemente a captação de investidores? Como é que o mercado ele pega carona nesse fenômeno Gabriel Medina? Bom, desde a crise de 2008 no mercado, não só aqui no Brasil, como no mundo inteiro, as principais marcas elas acusaram golpe, né? Redução de consumo, e isso trouxe uma série de medidas restritivas quanto redução de custo, né, para poder viabilizar os negócios, impactos em marcas grandes como a Cultiva, Billabong, Eco. E isso refletiu bastante aqui no mercado nacional também. Tanto é que houve uma notável retração nos investimentos em patrocínio de atleta, em eventos, uma série de atividades que antigamente recebiam, né, uma atenção mais direta e um investimento mais efetivo do mercado, né? Então o que eu vejo é que esse momento do Medina, né, para o surf brasileiro, tentando fazer uma analogia com o tênis, me remete a 1997. 97, 98, né? 97, quando o Guga ganhou o primeiro Roland Garros. Então, foi aquele momento de descobrir, o Brasil tem um potencial campeão mundial, o Brasil tem um cara que está entre a elite do esporte, e agora isso se transporta, né, para o surf, com a possibilidade do Medina nessa disputa aí do título mundial em pipe, e ser o primeiro brasileiro a conquistar o título de campeão mundial da SP. Sem dúvida alguma, os desdobramentos disso dentro do mercado vão ser positivos, né, em termos de crescimento, e a esperança é que haja uma retomada, né, de um planejamento para o esporte em si, né, como negócio, os eventos, os patrocínios de atletas e a promoção das marcas, né, que também é muito importante no contexto todo, né? Se não existe faturamento, e a margem de investimento em publicidade, em outros tipos de atividade, fica mais corrida, fica mais reduzida. Você disse aí que desde 2008 o mercado do surf é exemplo de outros segmentos, de outros mercados, né? Ele vem recebendo o efeito de uma crise endêmica, né? A gente sabe que desde 2008 a Europa, os Estados Unidos e o Brasil, até mais recentemente, vem colocar o pé no freio, né? Você acha que agora em 2015, se a gente somar aí também essa projeção do Medina e algumas outras características macroeconômicas, você leva a fé que esse mercado consiga uma recuperação em 2015? Então, o negócio, os vetores indicam, né, a possibilidade desse crescimento por uma questão simplesmente lógica, né? Porque todo o barulho que a mídia vai fazer, todo o exemplo, né, que as novas gerações, quem pega onda, vai servir vai carregar como estímulo como uma possível vitória do Medina. Sem dúvida alguma, traz, né, um fator multiplicador bastante potencialmente expressivo para o mercado como um todo. A gente não pode dizer o que vai acontecer, né? O Brasil tem vive um contexto político e econômico também bastante delicado, né? E não é suficiente o impacto de uma vitória como poderá ser a do Medina no circuito mundial esse ano, na temporada. Isso é suficiente para servir de estopim, né, para um pulo maior,
um redimensionamento de receitas, de mercado, de vendas, de uma série de fatores. Ou seja, a economia brasileira tem que ajudar um pouquinho, né? A gente lembra que o Brasil, aí, pelas projeções econômicas, deve ter um crescimento próximo do zero esse ano, né? Que impõe uma série de deveres de casa da nossa macroeconomia, da nossa política econômica e tal, para os próximos anos. Então é claro que a economia brasileira tem que colaborar. Mas voltando a falar desse fator Medina e numa comparação ainda com o tênis, a gente sabe que o Guga, como você lembrou ainda há pouco, né, o Gustavo Kuerten, quando ele conquistou Roland Garros e se tornou um top 10, né, colocou o Brasil entre os primeiros do tênis mundial, isso aí foi fundamental, claro, para impulsionar uma série de investimentos, audiência e tal. E agora espera-se que o mesmo ocorra com o Gabriel Medina. No entanto, né, Roberto, os analistas, há quase um consenso entre os analistas que o setor do tênis, não soube explorar essa onda Guga como poderia, né? O que o surf precisa fazer para que essa onda Medina não seja efêmera do ponto de vista do mercado? Olha, essa é uma boa pergunta, porque na verdade o que eu vejo, né, é que o segmento do surf, né, aqui no Brasil, ele não tem fôlego para carregar um troféu do tamanho do Gabriel Medina. Tanto é que os principais patrocinadores dele são empresas corporativas, né? São empresas grandes de outros segmentos, Oi, a Ambev, a própria Samsung, que patrocina ele, Mitsubishi, enfim, ele tem uma carteira de patrocinadores que, tirando a Hip Cool, né, que é a marca tradicional do surf, que está ali no bico da prancha dele, com certeza não paga nem o 10º do que pagam estas outras empresas, né? Então eu vejo, da mesma maneira que o Medina está tendo toda essa visibilidade, está tendo toda essa valorização como produto, né? Eu acredito que o mesmo tratamento não será o mesmo para o mercado de uma maneira geral, para outros surfistas. Eu vejo o Medina como um fenômeno, né, dentro desse momento que ele vive. Espero que, né, ele consiga amarrar todo esse pacote de acontecimentos desse ano de 2014 com o título mundial, mas sem dúvida alguma eu acredito que possa até desencadear uma febre de surf, uma febre Medina, né, mas tudo em cima de uma plataforma, de um projeto que já está sendo traçado para ele há bastante tempo. Eu não acredito que isso transcenda para outros surfistas, que isso invada aí as praias, os eventos, os surfistas de nome, outros atletas com talento, com potencial para estar também no topo do circuito mundial. É bem pontual do meu ponto de vista. Ou seja, ainda falta um trabalho de base na estruturação, como a gente observa em outras modalidades, inclusive no futebol, né? Como a gente falou, do tênis na Argentina, que já há uma estrutura que permite uma certa regularidade, né? Atletas de ponta representando o país, enfim, nas competições. Agora, Roberto, você observou o cardápio cheio dos patrocinadores do Medina, né? A maioria de caráter corporativo, como a Oi, a Gillette e algumas outras empresas. Essa é uma tendência de captação de marcas que fogem do ramo esportivo? É por aí? Eu acho que é uma oportunidade, né? A publicidade é uma oportunidade, né? O Medina está dando essa oportunidade a essas marcas de se associarem a ele, a onda Medina, vamos dizer assim, para ganhar visibilidade, para falar com um mercado que, de uma certa maneira, é difícil você se relacionar com um jovem. Então, eu acho que, como eu falei antes, isso é bem pontual, tá? É um momento, são ações que estão se desenvolvendo em torno do nome de um surfista que está em evidência já há algum tempo. É um cara que tem uma imagem ótima como atleta, né? Mas como eu falei, eu sou bastante cético em que isso decole, né, num sentido mais amplo para o esporte. Eu vejo com uma certa restrição isso. Eu acredito que a gente vai experimentar a onda do Medina. Eu acho que o surf ele precisa de um outro tratamento em termos de reencontrar o desenvolvimento, o caminho, o crescimento do mercado, o crescimento como esporte, porque a gente vem vivendo uma época bastante estéril, né, em termos de administração do surf brasileiro. Então,
como os eventos da SP aqui no Brasil, o fenômeno do Medina é bem pontual, né? Ele foge a um planejamento, ele foge a uma plataforma definida, destinada a catapultar o esporte, o mercado e novos surfistas rumo a um parâmetro parecido que seja com o do Medina. E pela sua experiência no esporte, como falou antes, que você surfa até hoje, né? E também como executivo da área, o que é que precisa, então, para formar essa plataforma, Roberto? Veja bem, o Brasil, desde 1986, quando o mercado começou a se estruturar aqui, as primeiras marcas começaram a surgir, a OT, a Hang Loose, Town & Country, enfim, Cristal, alguma Cristal Grafite, por que não, Ciclone, né, a Company, né, essas marcas, elas eram marcas gerenciadas, né, por surfistas. Existia um movimento naquela época, e um grupo de pessoas da qual eu tomei parte, que tinha uma visão um pouco idealista, um pouco visionária também. Então, o papo era criar o circuito brasileiro profissional, ter o primeiro ranking, ter o primeiro campeão brasileiro, para isso ser o elemento de propulsão do mercado naquela época, que precisava criar perna para caminhar. E durante muitos anos, nós desenvolvemos o circuito da Brasco, a Associação Brasileira de Surf Profissional, o circuito amador, com o próprio Roberto Valério, o saudoso Roberto Valério, que era o proprietário da Ciclone. O Mauro Talman, da Company, dava um suporte fantástico para a base do esporte. Então a gente tinha um circuito brasileiro de amadores, de norte a sul, onde saiu o Fábio Gouveia, Vitor Ribas, Padarati, enfim, uma infinidade de surfistas que se projetaram posteriormente dentro do cenário internacional, até da própria SP. Então, todo esse movimento, né, essa plataforma, ela já existia. Né? Num determinado momento para cá, a partir do momento que o surf trocou de mãos, ou seja, as marcas passaram da mão dos ex-surfistas, homens de negócios, para verdadeiros homens de negócios do mercado, né? Mercado têxtil, mercado comerciante e tal. A percepção do que era o surf mudou um pouco. A filosofia que se delineava também mudou. Tudo isso culminou nos últimos 8, 12 anos, com o gerenciamento ínfio das principais entidades que gerenciavam o esporte a nível profissional e amador. Então criou-se um hiato muito grande durante um período de tempo muito prolongado. Né? O que tem que se fazer agora é aproveitar, né, essa onda toda que os esportes de ação estão tendo, programas na televisão, programa Off, o Rua, enfim. Existe toda uma mídia já voltada para isso, os sites, e tentar catalisar de novo, usar um elemento catalisador de novo para que esse processo volte a se reestruturar, porque já existem as raízes, já existe um trabalho feito, mas precisa ter é necessário hoje uma total reviravolta no aspecto institucional para que a credibilidade retorne, para que os patrocinadores voltem, para que os jovens surfistas se inspirem novamente. E eu acredito que pode ser com esse momento que a gente vive agora em relação a essa ascensão meteórica do Medina. Né? Muito bem, eu lembro que a gente conversa essa semana aqui no Negócio Esporte com o gerente executivo da Associação de Surf Profissional, a ASP, Roberto Perdigão. A gente vai agora para o nosso primeiro intervalo e na volta o Roberto Perdigão vai falar um pouquinho da interação do surf com as novas mídias. O intervalo é rapidinho, a gente volta já já. Um pit stop. O Negócio é Esporte volta já, na Bradesco Esportes FM. O Negócio é Esporte. Oferecimento. Só Fanáticos tem Claro HD TV a partir de R$ 49,90 por mês. Ligue 3004-9008 e assine. Na Bradesco Esportes FM, o Negócio é Esporte, com Sérgio Carvalho e Alexandre Caralta. De volta aqui pela Bradesco Esportes FM com o Negócio é Esporte. Eu lembro que você pode ouvir o nosso programa também acessando a nossa página na internet. A entrevista na íntegra você pode ouvir novamente acessando www.onegocioesporte.com.br. Você pode também curtir a nossa fanpage no Facebook e ainda seguir o nosso perfil no Twitter. O nosso perfil é o @onegocioesporte, @onegocioesporte. Essa semana a gente conversa aqui no Negócio Esporte com o diretor executivo da ASP, a Associação de Surf Profissional, o Roberto Perdigão. O Roberto é diretor executivo para toda a América Latina. Antes da gente retomar o nosso bate-papo com o Roberto Perdigão,
A gente vai agora para um rápido giro com as notícias do marketing esportivo. Circuito dos Negócios. Não perca o que vem por aí no marketing esportivo. Um jogador de apenas 11 anos da base do Fluminense vai virar estrela nas telonas. Com data prevista para o segundo semestre de 2015, o longa Eleven vai escalar 11 crianças de 11 países em um documentário sobre a realidade de jogadores mirins que buscam o sucesso no futebol. A parte brasileira do filme fica por conta do documentarista carioca Cid César Augusto. Chega ao mercado o livro #Teve Copa, do jornalista Rica Perrone. Uma série de crônicas mostra o dia a dia e o clima dos jogos no Mundial. Quem comprava a publicação, lançada sábado passado no Maracanã, tinha direito a um tour pelo estádio onde a Alemanha se tornara tetracampeã. O Vasco organiza no mês que vem a 10ª edição do Vasco Camp, em Vargem Grande. São 120 vagas disponíveis para crianças entre 8 e 16 anos que vão passar uma semana vivendo a rotina de treinos de um jogador profissional. Para saber mais, acesse o nosso site www.onegocioesporte.com.br. O atacante brasileiro naturalizado espanhol Rodrigo Moreno, atualmente no Valência da Espanha, vai lançar um livro sobre a trajetória dele no Benfica. Foram apenas 4 anos no clube português, mas o título de estudo, inesquecível. Escrita com o jornalista Luiz Miguel Pereira, a história traz relatos de alguns jogadores brasileiros do Benfica, como o zagueiro Luizão. Muito bem, estamos de volta aqui no Negócio Esporte, conversando hoje com o diretor executivo da Associação de Surf Profissional para a América do Sul, o Roberto Perdigão. Roberto, antes do nosso primeiro intervalo, você enaltecia o papel das chamadas novas mídias, né, para a propagação do surf, né? A gente sabe que os torneios ou provas, competições e tal da ESP, muitas vezes são veiculados em canais no YouTube, né? Como é que você avalia essa relação mais recente do surf profissional com as chamadas novas mídias? Bom, então, tudo isso está um pouco relacionado com o formato das competições de surf, né? As competições de surf não são que nem jogos de tênis, tudo bem que são longos, duram 2, 3, 4, 5, 6 horas. As competições de surf, elas geralmente se arrastam, vamos dizer assim, por um dia inteiro, 10 horas de competição. E se você for transportar isso para a televisão, é praticamente inviável, né? Se você for tentar fazer um especial, um highlight e tal, você perde bastante do espírito do negócio, da emoção, enfim, daquele momento que a coisa está acontecendo. Então o advento do webcasting, né, a transmissão por internet, ela abre essa possibilidade de uma maneira até como se fosse uma TV privada, né? A ESP tem aí o www.espworldtour.com, onde são transmitidas todas as principais provas, aliás, todas as provas do circuito mundial, né, com a chancela da ESP. E essas transmissões, elas recebem também um suporte dentro do Twitter, das mídias sociais mais fortes, Facebook. E como é que está a audiência disso? Você tem uma disseminação, né, viral do negócio, né, cara? E hoje em dia ficou comum esse negócio do cara sair do trabalho ou ir sair da escola mais cedo ou ganhar a bronca do patrão porque ele está com a tela minimizada no horário de trabalho acompanhando as etapas da SP. E também é uma forma que a própria SP pode comercializar espaços de publicidade. Pois é, isso que eu ia te perguntar, Roberto, mas antes, só para o ouvinte ter uma ideia, a gente, em termos de audiência, a gente está falando aí mais ou menos de que volume? 10, 15 milhões de pessoas. Por prova, por etapa? Por etapa. Bom, você está falando, com base nesse volume, como é que se negocia a publicidade? Como é que são feitas essas negociações? Elas são desenvolvidas pela nossa matriz na Califórnia, né? A SP ela é dividida regionalmente, né? E ela é gerenciada pelo escritório central, nosso quartel-general na Califórnia, que cuida principalmente dos eventos do WCT, que é onde está o pote de ouro, né? Onde estão os melhores surfistas, onde existe um trabalho mais efetivo e mais profissional, vamos dizer assim, em termos de veiculação de mídia, né? É a joia da coroa, né? Sem dúvida alguma, né? Onde você tem aí o Medina, o Kelly, o Nick Fanning, o Adriano de Souza, o Miguel Pupo, o Joe Parkinson, enfim,
onde estão todos os melhores surfistas do mundo, a elite, né? O Grand Slam do nosso surf profissional. E o caminho que a SP achou de dar visibilidade para isso, através do webcast, é fantástico, porque além disso ela conseguiu também resgatar aí surfistas do passado, né, que já abandonaram o Tour, o Mark Philip, o Ross Williams, o Peter Mel, que hoje é o cara que dirige o circuito mundial de ondas grandes da SP, numa mesa redonda, entendeu? Então o surf pela primeira vez está sendo tratado como um esporte comum, né? Um esporte de audiência e que as pessoas entendem do esporte e necessitam ouvir comentários abalizados, conteúdo com credibilidade, enfim. E eu vejo que ela está trabalhando muito bem, está amadurecendo bastante esses produtos. Mas mesmo o modelo de comercialização, né, de ativação de marca nessa plataforma, ainda não está muito consolidado, né, Roberto? Bom, é uma questão de tempo, né? Porque, na verdade, essa nova administração da SP começou a trabalhar efetivamente nessa temporada de 2014. Né? Quer dizer, inclusive nós, os escritórios regionais, a gente não tem ainda esses números todos bem auferidos e na ponta da língua, exatamente por isso, é porque a gente está no meio de um processo de criação, desenvolvimento, né, e expansão de um plano, né, e ao mesmo tempo todo o aspecto de quantificação disso, né. Todas essas decisões, essas avaliações, elas estão ainda numa esfera que não é a nossa, né. Os escritórios regionais da SP, eles estão mais focados, enfim, prospectar os patrocinadores, realizar os eventos mais ligados à área dos qualifying, né, os WQS, do masculino e feminino, do longboard e do Pro Júnior, que é a categoria mais jovem, né, onde a SP está trabalhando para criar um plano de carreira para esses garotos rumo ao WCT. Bem, já que você tocou no assunto de plano de carreira, a gente sabe que uma das receitas para desenvolver uma modalidade esportiva e, consequentemente, né, gerar mais audiência e também mais captação publicitária é a retenção de talentos. Como é que a SP trabalha nesse sentido, Roberto? Tendo em vista o terreno estéreo, né, que a gente está tentando semear, que tenta se semear alguma coisa aqui no Brasil, em termos de trabalho doméstico, né, surf de base, circuito brasileiro profissional. Como não existe nada disso está estruturado a nível de poder gerar benefícios diretos para os surfistas, a SP, de uma certa maneira, começou a ocupar, mesmo contra a vontade, né, um papel bastante importante na trajetória desses surfistas, né? Porque antes eles tinham os campeonatos amadores para crescer, amadurecer, evoluir tecnicamente, competir um para o outro, criar as rivalidades, criar os temas para mídia, essa coisa toda. Depois tinha os circuitos profissionais, onde disputavam a hegemonia no esporte nacional, regional, ou o que seja. Mas com o fato disso não acontecer mais, a SP passou a ser, de uma certa maneira, o único caminho que eles podem buscar, né, para dar retorno para seus patrocinadores, para justificar até o fato de serem surfistas profissionais. E acompanhando esse tipo de mentalidade, essa oportunidade que se abriu não só aqui, mas no mundo inteiro, a SP criou uma categoria que se chama-se Pro Júnior, né? São surfistas com até 20 anos de idade. Ou seja, são competidores, né, talentos natos, mas que ainda não conseguem consolidar, né, suas carreiras dentro do qualifying, porque o nível é bastante alto. Então eles estão ali no começo, aprendendo, competindo, né, arrumando patrocínio, exposição de mídia, tudo isso, e buscando um lugar ao sol também, competindo nas etapas do WQS. O que a SP fez foi simplesmente reservar, né, aos campeões mundiais, aos 4 finalistas, né, do Campeonato Mundial Pro Júnior, dela, a SP, postos, né, de cabeça de chave nos campeonatos mais importantes do mundo. Então, um garoto de 20 anos que às vezes não consegue varar, se qualificar através do WQS, do qualifying, como foi o caso esse ano do Rigoli Dantas e do Ítalo Ferreira, foram 2 surfistas brasileiros que se qualificaram vindos do WQS, o Pro Júnior passa a ser, né, uma opção bastante interessante, porque você estando entre os 4 finalistas do grande campeonato, o World Junior Championship, que é o grande campeonato mundial que a SP promove todo ano. Esse ano que passou foi em Portugal, vencido por um português, o Frederico Moraes,
e que o próprio Ítalo teve fazendo a final com ele. Quer dizer, esses garotos, né, eles já passam a ter um caminho encurtado, né? Eles não precisam, eles já vão estar lá nas fases mais importantes, os campeonatos mais importantes que distribuem maior número de pontos. Então é uma forma de facilitar esse caminho, né? E definir um plano de carreira mais amplo e mais claro aí para essa garotada. Muito bem, eu lembro que nós conversamos essa semana aqui no Negócio Esporte com o gerente executivo da Associação de Surf Profissional na América do Sul, o Roberto Perdigão. Roberto, falando ainda na internet como uma propulsora de marcas, o Gabriel Medina tem mais de 500 mil curtidas na página oficial dele no Facebook. Você diria que a publicidade, né, que o marketing fora do esporte hoje é essencial, quase que obrigatório para os atletas de ponta se transformarem em grandes marcas também, Roberto? Sem dúvida alguma, eu concordo com você plenamente. Sua colocação faz todo o sentido do mundo. E o detalhe é que o Medina tem mais, hoje ele tem mais acessos, né, do que o próprio Kelly Slater. Então eu acredito que o fato das mídias, né, do perfil do Medina, da idade, da forma como ele se dispõe junto ao público na praia, como ele é acessível a todas as pessoas, isso realmente deu esse impacto nos números, né, nos valores. Ele é um campeão do marketing também, né, de certa forma. É o selfie, né, é o cara que ele sabe se promover naturalmente, né? Ele não é um produto trabalhado, ele é como é que a gente vai dizer, ele é bruto, né? Ele é uma pedra preciosa bruta, o valor dele está realmente no talento e na imagem dele como profissional, como atleta. Eu acho que isso é a parte mais importante hoje, que às vezes o cara ele tem talento como competidor, mas como um veículo, né, ele às vezes não é tão eficiente assim. Pois é, isso é o que eu queria saber. Você que já está nesse mundo do surf há bastante tempo, né? A gente teve aí uma série de surfistas como o nosso tradicionalíssimo precursor Rico de Souza, né? O Daniel Friedman, que também virou marca, né? Você diria que o Gabriel Medina hoje tem esse potencial, né? Atingiu outro nível ou já se tornou um ícone do surf, Perdigão? Cara, a única pessoa que eu vejo se aproximar dele nesse aspecto, nesse conceito, é o PP. Nosso grande PP Lopes, né, que faleceu voando lá no Japão. O PP era um cara que sabia se vender muito bem. Além de ele ser um extraordinário atleta em todas as modalidades que ele competiu, surf, o livro, tudo, ele era um cara que sabia fazer o seu próprio marketing muito bem, entendeu? Então eu vejo o Gabriel nesse nível e tem uma distância bem grande do assunto que a gente está falando aqui como produto, como marca, né? do que o Rico, do que o Daniel, que o Rico ele tem uma perene, né? Ele está sempre aparecendo, está sempre na mídia, sempre. Mas, ressalvando aqui, né, Roberto? O aspecto da marca, de carregar uma coisa conceitual. Eu acho que esses dois caras, para mim, o PP na década de 80, de 70, quando ele faleceu voando, pegando onda, onde quer que ele estivesse praticando esporte, e hoje o Medina são as grandes referências. Maravilha, eu lembro que a gente conversa essa semana aqui no Negócio Esporte com o diretor executivo da ASP, a Associação de Surf Profissional para a América do Sul, o Roberto Perdigão. A gente faz um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente está de volta nesse bate-papo aqui pela Bradesco Esportes FM. Até já. Um pit stop. O Negócio é Esporte volta já na Bradesco Esportes FM. O Negócio é Esporte. Oferecimento. Só Fanáticos tem Claro HD TV a partir de R$ 49,90 por mês. Ligue 3004-9008 e assine. Na Bradesco Esportes FM, o Negócio é Esporte, com Sérgio Carvalho e Alexandre Caralta. Muito bem, estamos de volta aqui no nosso Negócio é Esporte, conversando hoje com o Roberto Perdigão, que é diretor executivo da ASP, Associação de Surf Profissional, na América do Sul. Olha, Roberto, no mundo todo, o surf movimenta alguma coisa em torno de 30 bilhões de reais por ano.
segundo a Associação Europeia da Modalidade. E o Brasil responde por cerca de 6 bilhões de reais, com um crescimento, apesar das vacas magras dessas últimas temporadas aí por conta do freio econômico, mas aí com crescimento, uma média de 10% ao ano desde 2001. Ainda assim, a gente sabe, como falávamos no primeiro bloco, que falta ao surf, falta ao surf mais espaço, né? Precisa ganhar mais espaço e gerar mais negócios no país. Se você tivesse que dar uma rápida receita, você como executivo e tal, como gestor, o que você poderia prescrever para o surf ganhar mais espaço, crescer mais no país? Eu vou puxar a brasa para minha sardinha, né? Porque a SP trabalha com eventos, né, do circuito mundial. São eventos que têm uma visibilidade, um retorno de mídia fantásticos, e eu acredito que, na verdade, são conjuntos de ações, né, dentro do universo do surf que envolvem patrocínio de surfistas, né, anúncios em uma mídia especializada, realização de eventos expressivos, eventos com personalidade, não qualquer tipo de evento. Isso depende muito do nível da marca ou com o objetivo que você queira atingir, mas em termos de forjar crescimento, de identidade e de criar conceito junto aos consumidores, ao mercado, eu acho que esses seriam as dicas, né, que eu daria. Não só pelo fato da SP ser uma empresa que gerencia o circuito mundial de surf profissional, mas principalmente porque esses são movimentos chaves, né, para que uma empresa seja conhecida, para que o surfista represente ela como seu patrocinado em competições, e para que o investimento feito nas competições gere, né, visibilidade, retorno de mídia, impacto e divulgação, né, para a própria marca dentro do mercado dos consumidores, essa coisa toda. Pode parecer bem simples, né, mas na verdade são esses os elementos que funcionariam no caso de, por exemplo, você ter uma empresa e querer definir aí uma plataforma para dirigir o crescimento dela num determinado número de anos, né? Obviamente são investimentos que não são baratos, mas você pode se associar aos lojistas, né? Enfim, a SP participou de alguns eventos em que o patrocinador dividia praticamente metade da cota de patrocínio com os seus lojistas, com os próprios parceiros, né? E existem várias formas de você planejar isso, né? Roberto, em relação ao aumento da base de praticantes, né, que é fundamental para o crescimento do esporte, a SP pensa em alguma inovação nesse sentido, Roberto? Por exemplo, a corrida de Não, na verdade não é o nosso papel, né? Na verdade não é o nosso papel. O nosso papel é, sem dúvida alguma, trabalhar a elite do surf profissional, né? Como eu tinha falado antes, uma das formas que a SP criou para captar o interesse dos jovens, para dirigi-los, né, a um plano de carreira dentro da sua própria estrutura, com o circuito Pro Júnior. Essa foi a fórmula que a SP encontrou para valorizar os novos talentos, né? Além disso, né, não só valorizar os novos talentos, mas como poder ter um espectro maior de idade, né, dentro, vender a sua filosofia, né, seu projeto para um espectro maior de faixas de idade, ou seja, de 15, 16 anos até os 20 num primeiro momento. Roberto, vocês gerenciam hoje quantas competições no ano? A SP South America esse ano teve 14 eventos, entre eventos Pro Júnior, eventos femininos, masculinos, WQS. A gente sabe, mas eu estou te perguntando isso porque a gente sabe que o perfil das competições de surf mudou aí nos últimos 10, 15 anos, né? Passou a incorporar, além da música, né,
tradicionalmente acompanha as provas do surf, eles passaram a reunir também brincadeiras, promoções, shows, como a gente observa aí numa série de outras modalidades, né? O que você acha desse tipo de estratégia? Você acha que isso, de certa forma, pode diluir o protagonismo do surf, ou você acha que é obrigatório mesmo para transformar essas competições em grandes entretenimentos? Eu acho que isso ajuda muito para transformar essas competições em grandes entretenimentos. Eu concordo, sim, porque é uma forma de você aumentar, né, o impacto, né, do evento junto ao público de maneira geral, porque você traz outros segmentos para dentro do esporte, né? Como a gente vê, até estava observando ainda há pouco, a corrida de rua, né, é um bom exemplo, né? As corridas de rua passaram a incorporar uma série de atividades, shows e tal, e vem recebendo um público crescente, né? Vocês têm essa percepção também no surf? Quer dizer, o público que acompanha vem aumentando? Com certeza. E quanto mais você diversifica as atividades na praia, né, mais gente você atrai, né? Aí você atraindo mais gente, você gera mais retorno para quem está investindo, você aumenta o impacto do evento. Esse mês passado nós tivemos uma prova da ST Prime lá em Maresias, tivemos 16 surfistas do WCT correndo, inclusive o Felipe Toledo, que foi o vencedor dessa etapa. Medina teve competindo também. E o surf hoje não é uma linguagem só para surfista, não. O evento de surf ele não atinge só quem pega onda. Ele, por uma série de fatores, ele atrai toda a juventude, né? E é interessante você ter essa diversificação. Você tem um skate, você tem um show de música. O evento de surf ele se transforma ali num momento de congraçamento, né? De união da juventude, uma festividade fora da competição que, de uma certa maneira, influencia bastante nos números finais de retorno. Você tem uma exposição maior também. Uma exposição, um impacto, né, bem mais significativo em vez do universo restrito, né, só de quem está ali para ver surf. Traz gente realmente de todas as tribos. Tem alguma novidade desse cardápio aí de atividades paralelas que você destacaria? O que bombou nesse ano? As novidades, elas vão estar sempre acontecendo, né? Você não consegue pontuar uma ou outra. Mas o mais importante é você ser bem democrático, né, cara? Hoje em dia, com as redes sociais, a garotada elas estão informadas do que está acontecendo, né? Elas têm acesso a todas as informações, ao surf, ao voo livre, ao skate, né? Então, quando você cria um evento, quando você projeta um evento, obviamente você tem que apresentar um resultado final, né? E você aumentando esse horizonte, né, cara, atraindo outras modalidades, outros tipos de atividades, sejam culturais, esportivas, você está somando, né, nessa maquinazinha aí de retorno do seu evento, enfim, para quem está patrocinando. Bem, a gente sabe que o consumidor do surf, principalmente, até é tradicionalmente jovem, né? Hoje, qualquer competição, o futebol, o surf, o skate, né? A presença do jovem é sinônimo daquela famosa selfie, né? Daquela foto, né? Que você mesmo tira com o celular, né? E, consequentemente, na multiplicação nas redes sociais. Alguns campeonatos e alguns esportes exploram isso muito bem, até incentivam essa interatividade. A ASP já trabalha nessa interação do surf com o público jovem, Roberto? Isso já vem acontecendo naturalmente, isso já acontece há bastante tempo com o surf. Existe um assédio tremendo do público, da garotada, em volta dos principais surfistas, fotos, selfies, isso circula o mundo inteiro, circula todas as redes sociais. Obviamente, né, é um potencial incomensurável, você não pode medir nem limitá-lo, né? Mas, como eu falei, esse é o primeiro ano que a ASP está mudando o seu projeto, né? Está trabalhando em cima de um novo formato do circuito mundial, inclusive um formato comercial. E isso é uma experiência que demanda tempo, né? É uma experiência que demanda tempo, principalmente porque a gente precisa, antes de qualquer coisa,
dos números, né? Angariar aí patrocinadores e uma série de coisas para poder partir para outros projetos dentro do circuito. Hoje a SC está bastante focada num primeiro estágio desse projeto, que é consolidar o WCT, né, como um produto com visibilidade de altíssimo nível através do webcasting, divulgação pelas redes sociais e tudo isso. E o resto está vindo, entendeu? Existem outros projetos, outros planos, mas eles vão surgindo de acordo com a consolidação das prioridades. Eu acho que existem prioridades hoje que a SP precisa consolidar para poder, enfim, continuar, né, com o projeto no mesmo nível, com a mesma proa, né? Porque se o mercado não responder a todas essas iniciativas, a todos esses investimentos que foram feitos, as coisas se complicam, né? Então, o objetivo hoje da SP é exatamente embalar e colocar o WCT na prateleira como seu produto principal. E, enquanto isso, né, ela vem trabalhando, vem tentando formatar de alguma maneira os seus subprodutos, né, mas ainda de uma forma laboratorial, né? A gente está conversando. Hoje o Paul Speaker, que é o CEO da SP, ele veio, né, ele era o CEO da NFL, da National Football League nos Estados Unidos. E ele tem toda a visão, né, do esporte ligado às redes sociais, do esporte ligado à sociedade de consumo americana, né? Diferente do perfil que o australiano, que era os australianos que gerenciavam a SP antigamente tinham. Obviamente eram projetos mais dentro do espírito do esporte, mais, enfim, surf, né? Ou seja, hoje... E essa turma é realmente marketing esportivo, é criar produtos, fazer dinheiro. Ou seja, a tendência é essa, né? O mercado surf cada vez estreitar esse relacionamento com as novas mídias, ativar marcas também ali nessas novas plataformas, até como sugere, como indica o DNA do novo CEO da SP, da Associação do Surf Profissional. E você é o executivo, lembrando aqui, para quem nos ouve, estamos conversando com o Roberto Perdigão, que é o diretor executivo da SP, Associação de Surf Profissional, na América do Sul. A gente está chegando aqui ao final do nosso papo, mas eu queria justamente te perguntar, queria que você fizesse primeiro um balanço do ponto de vista de mercado dessa temporada que se encerra, né? E projetasse para 2015, como é que vão ficar aí os investimentos, o que você projeta aí para o próximo ano? Olha, depois de uns 3, 4 anos de uma certa inércia, né, dentro até do próprio calendário da América do Sul, esse ano de 2014 foi um ano extremamente produtivo, bem acima da expectativa, inclusive, porque nós tivemos 3 eventos novos que surgiram aí na metade do ano. De uma certa maneira, o Brasil, dentro do contexto da SP, ele aparece como país que nesses 22 anos o maior número de prêmios distribuiu entre os eventos do WQS. Isso é bastante interessante, bastante significativo, porque a gente compete aí com os Estados Unidos, né, com países da Europa, de economia extremamente forte, mas o Brasil, desde que foi instituído aí o que a SP chama dos 2 sistemas amarrados, o Two-Tiered System, que é o WQS, ascendendo ao WCT, o Brasil tem sido o escritório regional, né, o país dentro dos escritórios regionais mais fértil, que mais frutificou. Isso para a gente é ótimo. No aspecto das regiões, a Europa ganha do Brasil. O Brasil vem em segundo lugar, a América do Sul, a SP South America. Ela perde para a SP Europa. Então, eu considero que, de uma certa maneira, nós estamos dando conta do recado, né? O Brasil vem tendo uma participação relevante aí dentro do universo da SP, criando oportunidades para as marcas,
criando oportunidades para os surfistas brasileiros a terem sucesso no circuito mundial. E além de tudo, o que eu vejo também de mais interessante, Carol, é o fato de as fronteiras da América do Sul cada ano se abrirem mais para os eventos da SP. Há uns anos atrás, a SP não é só a SP Brasil, né? A SP South América. E a gente tem parceiros aqui próximos, como Chile, Peru, Equador, com altas ondas, né? E que começam aos poucos a respirar, né? A dividir essa experiência aí de participar do circuito mundial da SP. Nessas regiões, nesses países, né? A ISA, que é a Associação Amadora Internacional, e uma associação regional, que é a Associação Latino-Americana, elas, de uma certa maneira, tentaram fechar as portas da SP, né, os acessos aos promotores, para eles conseguirem manter uma certa hegemonia. Mas não dá para segurar uma coisa que está em todas as mídias internacionais, né, que é o circuito mundial da SP, o desejo dos surfistas, qualquer surfista, desde garoto até, enfim, amador, profissional, de competir no campeonato como o Pipe Masters, que é onde o Medina vai estar decidindo o título mundial. Tudo isso está na esfera do sonho de qualquer atleta que começa uma carreira, né? Quer dizer, se o Mercosul, como um bloco econômico, nunca deslanchou, a gente pode pelo menos esperar que no mercado do surf, né, na América do Sul, comece a deslanchar, né, Roberto? Já vem deslanchando, já temos campeonatos expressivos no Peru, no Chile, e agora no Equador, e a tendência é haver uma participação cada vez maior da SP nesses países, né? Não só na região, na South America, como nas suas outras regiões, principalmente em função desse piloto, né, que é o WCT, e esse tratamento que a SP Internacional vem dispensando esse produto, que acaba sobrando para a gente, né? Obviamente do aspecto positivo. O surf ganha mais, uma dinâmica maior, as empresas passam a se interessar mais, veem o surf com mais frequência, e nisso vem a possibilidade também de estarem presentes suas marcas, enfim, nesse espectro midiático aí tão grande, né, que abrange aí o mundo inteiro. O surf hoje é um esporte extremamente grande, praticado por um mundo de pessoas. Muito bem, a gente está chegando ao nosso bate-papo dessa semana. Eu lembro que a gente conversa com o Roberto Perdigão, diretor executivo da ASP, Associação de Surf Profissional para a América do Sul. O Roberto, que é o gerente executivo da ASP. Mas antes da gente, né, terminar o nosso bate-papo, chegando ao fim aqui do nosso bate-papo com o Roberto Perdigão, está na hora do nosso... Apito Final. Bem, Roberto, eu começo perguntando a você sobre uma jogada de mestre. Bom, a jogada de mestre é o sucesso, né, do Gabriel Medina no circuito mundial. Essa é a grande jogada de mestre do surf no Brasil, e para impulsionar toda essa máquina e esse mercado que está por trás do esporte. E uma bola fora, Roberto? Uma bola fora é a falta de gerenciamento, né, a falta de direcionamento do surf doméstico, né, do nosso dever de casa, os circuitos estaduais, do circuito profissional brasileiro. Isso está fazendo uma falta tremenda. E uma zebra, Roberto? O dólar continuar a subir e frear os investimentos aí nos eventos internacionais, premiação em dólar, enfim. Essa seria uma grande zebra. Vamos torcer então para os analistas estarem errados e dar zebra, ou seja, o dólar cair. Para a gente fechar, Roberto, uma aposta. A aposta é simples, né? Tudo hoje gira em torno da temporada do Gabriel Medina no circuito mundial. A grande aposta é se o Brasil conseguir ser o seu primeiro campeão mundial de surf, que várias gerações vêm tentando, Teco Pagarado, Fábio Gouveia, Peterson Ross, enfim, e agora a gente está aí na eminência, né, de tudo isso se consolidar. Isso realmente seria a grande tacada, né? Muito bem, vamos torcer para isso, claro. Aqui, Roberto, muito obrigado pelo papo. Eu lembro que a gente conversou hoje aqui no Negócio Esporte com o diretor executivo da Associação de Surf Profissional na América do Sul, o Roberto Perdigão. Roberto, muito obrigado pelo papo. Boas ondas aí também no mundo dos negócios, da gestão esportiva. Um grande abraço, até a próxima.
Valeu, Alexandre. Agradeço a oportunidade e deixo um grande abraço para você e para todos os ouvintes. Um abraço, Roberto. Muito bem, depois desse bate-papo com o gerente executivo da ASP, Associação de Surf Profissional na América do Sul, Roberto Perdigão, chegou a hora da nossa... Caixinha de surpresas. Toda semana, um destaque da história do mercado esportivo. E como a gente falou do mundo do surf hoje aqui no Negócio Esporte, a caixinha lembra um comercial da Pepsi em que a mãe dá uma bronca no filho que tirou notas baixas no boletim das ondas. Vamos ouvir. Já reparou que sua mãe sempre faz as escolhas mais inteligentes? Comprei Pepsi, pode ser? Pode. Você pode me explicar isso aqui? Nota 4 em previsão de onda, é isso? Não, é que, mãe... Você quer ser um surfista profissional assim? Desse jeito você nunca chega no Havaí. Vai trabalhar o quê? Num escritório. Engravatado, de frente para um computador. Não, calma, mãe, pô. Aqui, tá material novo e a professora particular. Vai estudar, filho? Pode ser bom, pode ser uma escolha inteligente. Pode ser Pepsi. A campanha Pode Ser, da Pepsi, é uma das peças relacionadas ao esporte. Na década passada, alguns jogadores como Ronaldinho, Roberto Carlos e David Beckham também estrelaram alguns comerciais da empresa de bebidas relacionadas ao surf. Você pode ouvir e ver essas peças publicitárias acessando www.onegocioesporte.com.br. E assim a gente termina mais um Negócio Esporte que teve produção e edição de João Mércio. Um grande abraço, uma boa semana a todos, até mais. Até o nosso próximo encontro, até lá. Na Bradesco Esportes FM, o negócio é esporte, com Sérgio Carvalho e Alexandre Caralta.